Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café. Hoje o programa de número 20. Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui uma pessoa incrível. Já vamos falar mais sobre ela, mas toda quarta-feira nos encontramos aqui nesse local para conversar sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano. E mais do que sobre o mercado de trabalho, o nosso objetivo aqui é refletir sobre as escolhas que constroem uma vida profissional com muito mais sentido. E hoje, nós vamos falar sobre um tema de extrema profundidade para muitas pessoas. Isso mesmo, nós costumamos a planejar nossa carreira como se a vida seguisse aquele roteiro, né? Na nossa cabeça, aquele roteiro previsível e tudo mais. Mas existem acontecimentos que mudam a nossa carreira completamente. E muda, inclusive, a forma de enxergar o sucesso. E a maternidade, sim, a maternidade é um deles. Ela transforma prioridades, muda as relações com o tempo, desafia as nossas certezas e nos convida a redefinir o que realmente importa. E quando nós falamos em maternidade, a gente muitas vezes só pensa na mãe. Mas não, tem o pai, tem o marido, tem a família como um todo. E talvez essa conversa não seja apenas sobre maternidade. Talvez seja sobre como lidamos com todas as mudanças que a vida nos apresenta. E para isso, hoje eu tenho a alegria, até que enfim, de receber doutora Sharon Barros, advogada há mais de 16 anos, especialista em direito previdenciário. E Sharon construiu uma carreira sólida baseada na ética, na técnica e principalmente no compromisso com as pessoas. E além de advogada, ela vive diariamente o desafio de conciliar os papéis de esposa, de mãe e de profissional, mostrando que uma carreira consistente também pode ser construída sem se perder de vista daquilo que realmente importa. Sharon, minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso Quarta com Café. Ela já está aqui, vou chamá-la para esse papo. Mande essa live para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse programa vai fazer sentido demais para você. Oi, Jorge. Aê! Bom Bom dia. dia, Tudo mulher. bem? Tudo bem? Tudo Olha, você viu certo. aqui que hoje é um programa especial, né? Maravilhoso. 24ª com café. Eu não estou nem acreditando que nós chegamos a esse número. E estou muito feliz de te receber. Você sabe que foi uma luta, né? Você está aqui, porque não é de hoje que eu tento trazer essa mulher para falar com a gente. Mas Deus Desafiador. sabe o que faz e hoje é o dia. E, Cheryl, eu queria que você se apresentasse, porque eu falei aqui o protocolo, falei um pouco do seu currículo, né, um pouco de quem você é de fato, mas eu queria ouvir da sua boca. Quem é doutora Sharon Barros? Quem é essa mulher? Jorge. Sou Sharon, né? Sou mãe, sou católica, sou casada. Vivo minha maternidade há quase 8 aninhos, né? Legal. Tenho essa graça na minha vida, na minha e do meu marido. Na nossa, né? Eu acho que muita gente não sabe, mas eu entrei na faculdade aos 17 anos de idade. A mulher porreta. Médio e fui direto para a faculdade. Então, para mim, eu fui muito nova, né? Me formei aos 24, mas ao longo da minha carreira de advogada atuante, são 16, quase 17 anos também. Então, eu aprendi muita coisa sozinha, ralei demais. E agora vivo essa vida dupla, né? Mãe e carreira, sem esquecer de quem eu sou e sem esquecer dos meus sonhos, É né? mesmo. Eu fui ao longo desse tempo. Muito bem, ó. E antes da gente começar esse papo maravilhoso, eu sempre pergunto para as pessoas que estão aqui, os convidados, como que eles me conheceram. Vamos ver se você lembra quando que a senhorita me conheceu. Nós temos algo em comum, nossos filhos estudam juntos.
Muitas coisas em comum, porque inclusive eu entrei na faculdade com 17 anos também. Mas, Ana, mas diga lá. não sabia. Tô sabendo agora. Então, pela amizade que foi construída entre os nossos filhos, nasceu a nossa amizade. Exatamente, exatamente. Mas eu tenho muito orgulho dela. Eu costumo dizer, eu sempre faço essa pergunta, porque hoje nós estamos fazendo uma coisa aqui, né? Vamos dizer assim, um rito, um pouco profissional, um pouco pessoal também. E isso não nasce de uma hora para outra, né? Né? E eu gosto de trazer pessoas aqui que eu conheço, pessoas que eu conheço o trabalho, sei dos valores, né? A gente de certa forma tem uma relação. Então é isso, assim, Cheryl é essa pessoa que vocês vão ver com esse sotaque maravilhoso. Recém-chegada de férias, viu, gente? Tá descansadinha, tá? Fez um tour aí pro Recife esses dias e veio aqui hoje falar com a gente. E uma das coisas que eu acho que a frase que vai, né, que fala bastante sobre esse programa é a carreira muda quando a vida muda, né? E a maternidade é uma mudança, sim, que de fato é muito intensa. Eu falei, claro, que a maior intensidade é para a mulher mesmo, não tem como a gente achar que não, tá? Mas muda a todos ao seu redor. E falando em mudança, eu queria entender daquela jovem que entrou na faculdade aos 17 anos, se formou aos 24, o que mudou na forma de enxergar a carreira depois, 8 anos atrás ali, um pouco, né, antes, porque a mãe, quando descobre que está grávida, já é uma mãe. O que mudou, né, na sua carreira, que você pode compartilhar com a gente? Eu sempre costumo dizer, Jorge, que a maternidade é um divisor de águas. Me lembro mais quem eu era antes. Parece clichê, na verdade. É o sentimento de quem é mãe, de quem gestou, ou até mesmo de quem nem gestou, gestou no coração, sabe fazer essa diferença. E muitas das vezes, o que acontece? A gente aprende a lidar o que é prioridade na nossa vida. Antigamente eu achava, Jorge, que a minha competência, o meu sucesso no trabalho era quantificado pelas horas que eu trabalhava. Hoje não. Hoje eu olho, a maternidade me ensinou que eu preciso entender a qualidade das horas que eu tenho com o meu trabalho e com o meu filho. Então, isso mudou em mim. Legal, legal. E é engraçado você falar que, né, a gente às vezes escuta, as pessoas estão escutando aqui, ou ao vivo ou no gravado, essa questão assim, eu nem lembro quem eu era antes da maternidade, né? Ou até mesmo, né, da paternidade, antes desse filho. Parece que é alguma coisa ruim, né? Mas na verdade a gente, tipo, nem faz questão de lembrar muito, não. É como se a gente fizesse um upgrade, né? Assim. Não é aquela história assim, o meu passado me condena. Não, mas um filho, ele melhora, desperta em você algo que não existia em você antes. É como se ele te dissesse assim, agora eu vou te fazer a sua melhor versão. Exatamente, é isso. E é engraçado que você falou um ponto bem interessante que eu trabalho aqui muito, todos os dias, que é essa questão da quantidade de horas, né? Existem algumas pesquisas, né, que foram feitas e que falam muito sobre isso, né? E eu bato muito aqui, a pessoa fala assim, Jorge, mas quando você fala de, né, uma carreira mais leve, uma carreira mais não sei o quê, mais tranquila e tal, é trabalhar menos, como que é? Né? Fica essa questão. E essas pesquisas que eu estou mencionando aqui, uma delas fala justamente sobre isso. Assim, o Brasil, se a gente for pegar em quantidade de horas, o Brasil sempre está ali na lista do top 10, top 5 países que mais trabalham em quantidade de horas. Só que quando a gente pega essa mesma quantidade de horas e transforma em algo produtivo, efetivo, aí a gente está no final da lista. Então, eu acho que a maternidade ela traz essa mudança forçada para você enxergar isso, né? Porque acredito que deve existir uma Sharon AD, né? E DD, antes de Daniel e depois de Daniel. Como que é isso? E assim, antes, Jorge, eu pensava que eu precisava fazer tudo perfeito. Não, hoje eu preciso fazer bem feito. É, É diferente. sim. E existe alguma prioridade que você assim
antes do Daniel, né, era, vamos dizer assim, era algo que você sempre estava atenta, mas depois que veio a maternidade, aquela coisa, você olhou para aquilo e falou assim, acho que isso aqui não é tão prioritário para mim, não, na questão profissional mesmo. Tem alguma coisa que você lembra, assim, que você pode ilustrar para a gente? Antes eu pensava que ter um propósito na vida seria você atingir esse sucesso, né? Mas era um sucesso para mim que eu não conseguia ter algo palpável. Com o Daniel, o efeito pós-Daniel, Uhum. tem de fato um propósito. Qual é o propósito? De ser presente. Não importa hoje se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, hoje eu quero viver bem para que eu possa passar para o meu filho uma infância, uma vida, um crescimento para ele, de que eu fui uma boa pessoa para ele, eu fui uma mãe presente para ele. E de Legal. que adianta eu viver só proporcionando ao meu filho bens materiais, se lá na frente ele não vai nem lembrar quem eu sou. Então, hoje, esse propósito que eu vejo não é nada palpável ainda. Uhum. É algo que eu quero materializá-lo de forma presente na vida dele. É muito interessante você falar isso, Cheryl, porque eu percebo que, né, foi assim comigo também. As pessoas estão aqui muitas vezes nesse momento angustiadas, né, olhando para aquela visão de sucesso que se tinha, né, lá no início. Muitas vezes não foi nem ela que criou, foi herdada, né, foi construída pela sociedade, pela família, pelos amigos. E a maternidade é algo que traz um, um realinhamento sobre isso, né? Que é muito tudo que você está falando. Não é que você não busca sucesso. Não, O sucesso hoje mudou o conceito para você, né? Inclui Daniel, inclui o Felipe que está aqui na live com a gente, o maridão, inclui os amigos, inclui essa questão de viver a vida mesmo, né? E isso paralelo. A minha vida não deixou de existir. exatamente. Eu não precisei desistir da minha carreira, eu não precisei desistir dos meus sonhos. Na verdade, o efeito Daniel, ele veio para potencializar, Legal, ele me realinhou. Hoje eu procuro, é como eu falei, eu procuro viver em paz. legal. E muitas das vezes provar que eu tenho razão, por exemplo. Sim. Existe muito aquela questão que eu bato muito nisso, né? Que a gente ouve muito falar do tal do equilíbrio, né? Da vida pessoal, da vida profissional. E de fato, assim, eu não sei quem inventou isso. Até era uma boa pesquisa para fazer depois, para descobrir da onde surgiu essa questão. Porque será que realmente existe isso, né? Desse equilíbrio. Toda vez que alguém fala para mim, precisa equilibrar mais a vida pessoal da profissional, eu imagino aquele artista de circo, né? Na bicicletinha, naquele fio de aço, tentando passar por aquele trajeto, se equilibrando, sabe? Né? Desculpa o francês, mas vai dar ruim, né? Vai dar merda, né? Porque é muito esforço, assim. Depois que você se tornou mãe, isso mudou? Você acredita que hoje existe esse equilíbrio? Né? Porque Mudou. isso eu estou falando que, na minha visão, não existe, né? Mas na sua pode ser que existe, você pode, né, me confrontar. Mas você acredita que existe esse equilíbrio? Ou que, de fato, existe, são escolhas conscientes, assim? Como que é isso, essa questão do equilíbrio para você, Cher? O equilíbrio para mim, nesse caso, a visão que eu tenho não existem dias equilibrados. Terei dias que são bons, terei dias que são ruins, terão dias que eu preciso estar mais presente no meu trabalho e tá tudo bem. Uhum. Ter escolhas conscientes do que achar que a vida vai ter que ter um equilíbrio. Eu não posso quantificar 50% para minha vida pessoal e 50% para o meu trabalho. É Não, sobre isso. não existe isso. Ou eu estou bem 100% praticamente dentro da minha vida materna, eu foco aquelas horas trabalhadas com aquilo ali, ou eu estou trabalhando. E tá tudo bem no fim das contas. Eu não posso me sentir culpada pelo fato de, eu só estou trabalhando, eu só estou sendo mãe. Não.
e tá tudo bem. No fim das contas, o sentimento que eu preciso ter ao final do dia é paz. Sim. E você tocou num ponto, que era um dos que eu ia falar, da culpa, né? Sim. O ser humano por si só, ele já, desde que nasce, eu acho que ele já começa uma questão, né, de, enfim, eu ando estudando, né, psicanálise, eu tenho olhado muito para isso, essa questão da culpa, né? Porque uma coisa é você falar hoje, 8 anos depois, né, com a experiência que você tem, e claro, a gente está falando de 8 anos como se, né, essa jornada está só começando, né? Mas é muito melhor falar já com esses 8 anos de experiência vividos, né? Mas existe, né? Eu queria saber como que você lidou com essa culpa, né? Como você vê as mães, né, ao seu redor lidando com essa culpa, como que funciona isso, né, dentro da sua vida, assim, como lidar com essa culpa que muitas mães carregam, né, de, como você falou assim, hoje é o dia eu preciso dar muito foco no meu trabalho. E aí, vem essa culpa, não vem? Poxa, hoje eu tive que deixar o meu marido, meu filho mais de escanteio ali para poder lidar com uma questão pessoal minha, né? Muitas vezes. Como que você lida com isso, Cher? Então, para mim, a culpa, ela é uma sombra da maternidade, né? Interessante. Essa sombra, essa culpa, ela não pode dirigir minha vida. Ela não pode escolher por mim o que eu tenho que fazer. Eu não posso estar fazendo uma audiência, eu não posso estar dando o meu melhor no meu trabalho e me sentindo culpada porque eu não estou com meu filho. Não. Se naquele momento, é como eu falei do equilíbrio, né? Naquele momento eu preciso estar ali, eu vou estar ali. Sem sentir essa culpa. Então, é permitir que essa culpa ela não dirija a minha vida. Ela não tome conta de mim. Mas é fato, isso existe com qualquer mulher que é mãe. Mas aí ela tem que ter sabedoria. Nessa sabedoria, ela tem que precisar discernir isso daí. É legal você falar, né? Porque uma coisa é sentir a culpa, outra coisa é deixar ela dominar, né? Exatamente. E outra coisa pior ainda é fingir que ela não existe, né? Dentro dos, dentro dos conhecimentos sistêmicos existe uma lei, né, que a gente fala que tudo pertence. A gente tem que colocar, né, pertencimento nas coisas. E quando a gente exclui algo, alguém, alguma situação, é como se essa coisa viesse assim multiplicada, né, para literalmente esfregar na nossa cara e dizer que ó, ela existe, né? E é ouvindo você falar da culpa, né, e que muitas vezes a gente não olha para ela, exclui ela, finge, né, que ela não existe. Eu fico imaginando como que ela vem forte depois, né? Muitas das vezes. E você mencionar aqui assim, é a realidade mesmo, ó, ela existe, ela vai estar aparecendo aqui todos os instantes, e a gente tem que integrar ela ao invés de excluir, né? É muito legal você falar isso, porque no final, No fim das contas, tá bem com ela. é. Não tem como fugir dela. Porque além da culpa, né, Sharon, a gente sente também, né, a pressão social que existe, né? Em torno de uma mãe, em torno de uma mulher, né, para que dê conta de tudo, de fato, né? É, e eu falo com propriedade, esses dias eu até postei, né? Tenho mentoradas que chegaram até mim morrendo de vontade, sonho de ser mãe, extremamente preocupadas com a questão da carreira. Ai, poxa, eu tô querendo uma ascensão na minha carreira, tô querendo né, uma situação melhor ali e tal. Então eu vou deixar a maternidade mais para frente, aquela coisa toda, enfim, isso a gente trabalha bastante, né? Porque tem uma questão técnica, mas tem questão emocional envolvida. Mas essa pressão social existe. Não tem como a gente, né? Como que você lida com isso, assim, né? Você sentiu essa pressão? Para você foi mais tranquilo? Eu vejo que às vezes algumas mulheres falam assim, não, a pressão existe, ela vem, mas foi tão assim de boa. Outras não. Outras vão para um caminho muito sombrio mesmo, né? Muito ruim, né? Vamos dizer assim, onde essa pressão que já é enorme, ela também se multiplica. Você sentiu essa pressão de ter que dar conta de tudo, de ter que ser aquela super mulher? Como que foi isso para você, A, chefe? a pressão, ela existe.
né? Independente de somente também uma empresa, a própria sociedade te cobra um filho quando você se casa. E aí, É casou, verdade. e agora? Vem um filho? Vem quando? Chegou o primeiro, e o segundo? Vem quando? Falei, calma, não é tão simples. Eu sei que quando a graça chega, me falaram que o Papai do Céu manda a sacolinha do pão. Exato. Mas só que é o seguinte, a gente precisa estar bem aqui. A sociedade, as empresas querem que uma mulher seja extremamente eficiente. Acho bacana isso. Até para que ela consiga até mesmo se nivelar ao comportamento masculino. Sim. Entretanto, por trás dela tem essa vida dupla, né? Quando ela tem, eu acredito que ela consegue dominar, ela consegue se reorganizar, ela consegue ter um alto poder de gestão de tempo. Mas só que antes disso, aquela pessoa fica lá com você, fica, É, né? Só que aí ela precisa também olhar e respeitar o tempo dela. sim. Porque não adianta você, eu vou deixar depois. Quem é o dono de tudo? É você? Não. Entendeu? Às vezes você quer tanto uma coisa e não consegue. Mas aí, às vezes, se você parar para dizer assim, olha, foi o que aconteceu comigo. Quando eu relaxei, eu falei, não, agora eu já estava trabalhando há muitos anos, casei, vamos ter um filho, vamos. Massa, deu certo. E se não tivesse dado certo? Eu ia É. ficar na minha cabeça. Não, a gente precisa entender que é o seguinte, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Uhum. É até bíblico isso, né? Então a gente precisa entender que cada um tem seu tempo. E permitir que esse tempo faça parte do seu cotidiano. Essa É. pressão ela sempre vai existir, sempre. Mas aí você precisa ter essa, como eu falo também, a sabedoria, né? De calma. Você, Eu vou respeitar o meu tempo. você tocou num ponto muito importante, que é o preparo mental, né? Porque é o que você falou, a gente casa, aí logo já é o primeiro filho, aí você tem o primeiro filho, o segundo. Aí você tem o segundo, o terceiro. Aí se você tem só menina, quando vem o menino. Se você tem só menino, até hoje eu escuto, depois de 8 anos. Não vai vir a menina, aquela coisa toda, né? E o fato é que pressões, elas vão existir. Seja no trabalho, como você falou, seja no seu núcleo familiar, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na academia, né? Em qualquer lugar da sua vida vão ter pessoas de certa forma te pressionando, né? Por isso que eu bato muito na tecla aqui da gente estar em ambientes edificantes, né? O que é um ambiente edificante? É aquele que você, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acredita, escolhe para estar. Porque muitas vezes a gente está em ambientes que a gente não escolheu. A gente está em ambientes que a gente não gostaria de estar, mas a gente está. Também, muitas vezes, por pressão. E o fato de você dizer assim, poxa, na hora que eu me preparei, me senti pronta, as coisas aconteceram. Né? Então é importante você falar sobre isso. Porque, de novo, as pressões elas sempre vão existir. Sempre vai existir. Sempre. E aí você precisa se preparar mesmo, mentalmente, né? Muitas vezes buscar ajuda terapêutica, né? Buscar pessoas, como eu falei, amigos, pessoas com mais sabedoria, pessoas que já viveram o que você está querendo viver, né? Para trocar. Eu costumo dizer que a gente precisa ter os nossos, né? Os seus, que eu faço os meus, né? Então, os meus amigos, aquelas pessoas que muitas vezes, poxa, eu tô querendo ser pai de novo. Deixa eu conversar com uma pessoa específica que teve uma experiência, que não teve, né? Enfim, quase que eu não tive o Miguel, né? Meu segundo filho, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, homem tem muito disso, né? De fazer muita conta, né, de ser provedor, poxa, vou botar uma criança no mundo, mais uma, será que vai dar conta? E os outros, e a família, e a mulher, né? Então foi uma pessoa, uma mulher, inclusive, né, que me chamou para conversar e me mostrou um outro lado. Então é isso, é se preparar, né, chefe? Muitas vezes assim. Porque eu acredito que dentro dessa jornada de preparo e da pressão, você deve ter aprendido a dizer muito não, né? Como que foi isso para você? Porque a gente não vem com essa, vamos dizer assim, com essa habilidade acionada, né? Muitas das vezes. E dependendo da nossa infância,
A gente quer agradar todo mundo, a gente quer, né, ser visto, e o não ele vai ficando, né, para trás. Como que foi isso para você? Como que você lida O com isso não, até hoje, né? o não ele é para ser dito e nem sempre ser justificado, né? Ele faz parte da nossa vida e às vezes a gente esquece disso. Mas também tem um sim que deve ser dito para situações necessárias, nem sempre para tudo. Se faz sentido para você dizer sim naquele momento, ótimo. Senão, não. Então na verdade, não foi tão difícil isso. Sou filha de militar. É, Então, então eu já, desde pequena, eu já aprendi a saber um pouco mais do valor de um não. Então, e você vai carregando um pouco desse sentimento ao longo da sua vida aí. legal. E o não para o filho? Como é que é dizer não para um filho, Sharon? Então, eu procuro ainda manter ainda algumas crenças, né, dessa educação que eu tive. Claro que algumas a gente quebra, a gente Sim. vai mudando, vai personalizando. Mas o não, hoje, que graças a Deus, eu digo assim, que Deus faz muito bem quando a gente encontra algumas pessoas no nosso caminho. Sim. O marido me ensina isso todos os dias. Então, por nós trabalharmos com áreas diferentes, eu tenho ele como um mentor nesse sentido. E agradeço muito. Legal. Às vezes ele fala comigo, às vezes eu falo assim, poxa vida, mas ele falou isso pra mim. Doeu naquele momento. Mas eu sei que às vezes o sentimento dele naquele momento é me ensinar que aquele não, ele precisa ser dito. Sim. E ele me ensinou também, eu acho muito bacana ele estar aqui ouvindo. Obrigada, amor. É, é edificante isso. Ele procura me mostrar que cada caminho precisa ter um não, ou sim, né? Então, juntos, nós dois juntos, a gente sempre se alinha nisso. Vamos fazer assim ou não, com o Daniel. Nunca, Legal. nunca é um não desrespeitado ou um sim desrespeitado. Sabe? Então, em relação ao Daniel, a gente procura ver a fase que ele está vivendo e tentar dar algumas permissões ou não a ele. Assim, é legal porque são energias, né, comportamentos diferentes de uma mãe e de um pai com o filho, né? Esses dias eu estava até brincando com uma colega, ela estava aqui ontem, que, né, o filho dela ficou aqui com a gente alguns dias porque ela foi fazer uma pedalada aí bem importante, o Caminho da Fé, e a gente percebe a diferença, né, de uma mãe olhando para o filho e os nãos que ela dá, de um pai, né, ou de uma figura masculina olhando para essa criança também e dando os nãos, né? Tem nãos que para a gente é tão claro, mas para a mãe é tão sofrido, né? E essa é a beleza disso tudo, assim. Eu acho que é muito sobre essa questão e a gente percebe que a maternidade desenvolve muitas competências que eu acho que não só a faculdade, mas nenhum curso ensina assim, né? Não ensina, nem E, a graduação que a gente fizer pós-filho nunca vai ensinar isso. e dentro desse ensinamento, Sharon, porque você acabou também dizendo aí essa questão da figura militar do seu pai na sua vida, né? E quando a gente fala desse ambiente militar, a gente fala muito sobre liderança, sobre regras, sobre ordem, que são coisas assim que está faltando hoje em dia, né? E os conhecimentos sistêmicos falam bastante também sobre isso, da importância. Mas o que que ser mãe assim te ensinou sobre essa questão de liderança, assim? Porque a mãe, para um filho, é essa figura mesmo também, né, de liderança. Claro que o pai também tem, né, e às vezes até maior no sentido de, né, de estar falando assim diretamente, mas a mãe é aquela que está o tempo todo, né, com a criança, assim, e ele olha para essa mãe como uma pessoa, uma referência, né? O que que essa maternidade aí de 8 anos te ensinou sobre essa questão de liderança? Ele me ensinou a ouvir mais, Jorge. Empatia com ele, sabe? A respeitar que naquela cabecinha que ainda vai fazer 8 anos de idade, não aprendeu tudo que eu já aprendi. Uhum. Posso tratar ele de igual para igual. Hoje eu sento mais. Legal. E essa experiência, né, de ouvir mais ele e tudo mais, mudou muitas vezes a forma como você atende os seus clientes,
Mudou, né? Os seus mudou, parceiros, como que é essa mudou, experiência, assim? mudou, porque assim, hoje me tornou um pouco mais humana, mais sensível. Antigamente eu vivia muito no automático. Pegava, recepcionava o cliente, tudo mais, ouvia, eu já sabia o que fazer com ele. Hoje, eu escuto. Tem dia que eu sou psicóloga, tem dia que eu tô ali só para ouvir, tem dia que eu consigo ter um pouco mais de sensibilidade Que nisso legal. e dou um tratamento mais personalizado. Não existe nenhum caso igual ao outro. Não existe uma petição pronta em que eu coloco lá somente um CPF diferente, uma CID diferente, que no caso a minha área é previdenciária, né? Uhum. Então, não dá pra fazer isso. Não dá. Então, eu recepciono um cliente, eu recepciono uma documentação e tento tratar aquilo ali com um pouco mais de humanidade. Legal. E é bacana você dizer isso, né? Eu percebo também, assim, claro, né? Mudando os papéis, como pai, por exemplo, que muitas coisas eu modifiquei também na minha vida. Seja até com, né, a gente está falando de clientes aqui, mas seja com os amigos, seja com a própria família, né, com a minha esposa, muitas vezes. Né, você mencionou coisas ali com o Felipe também, eu tenho certeza que ele aprendeu e aprende muito contigo também. Né? Muitas vezes a gente aprende e não fala mesmo, o homem é mais durão, mas assim, não tem como não aprender, Mais né? frio, né? Mas eu queria tocar num ponto, porque você está falando, a gente está falando do aprendizado, tudo mais. Mas hoje em dia a gente vê muitos memes também, né? Por exemplo, das mães surtadas, né? A gente acabou de passar por um período onde pais e mães surtam bastante, que é o período de férias, né? E graças a Deus voltaram às aulas, né? Mas eu tô falando isso porque assim a gente percebe muitas vezes que a mulher, a mãe, ela dá uma surtada emocional, né? Às vezes é muito mais caricato, às vezes não, mas eu queria entender de você, porque isso tem a ver com a inteligência emocional, com a saúde mental de um ser Entendi. humano, né? Que está olhando para outro ser humano, que está cuidando de outro ser humano. Você acredita que é muito mais para você, foi muito mais para essa questão dos memes de surtar, ou você realmente percebe que houve um fortalecimento dessa sua saúde mental, inteligência emocional? Ou como é que é isso? É altos e baixos, é uma montanha russa? Me conta, uma mãe experiente aí, como que é isso? A maternidade fortaleceu, bagunçou? Qual que é essa sua experiência? A maternidade fortaleceu, Jorge. Fortaleceu e muito, né? Me tornou uma pessoa mais resiliente, mais, como eu te falei, mais sensível, mais humana, né? Você surtar faz parte, porque eu acho que o cansaço bate. Não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Uhum. Para isso, eu acho que a gente também precisa contar com quem a gente convive, né? Para dividir isso, essa responsabilidade, porque essa responsabilidade de um filho, para quem tem um companheiro, não é sozinha. Então, essa responsabilidade, ela pode ser sim dividida, né? Até para que você, como mãe, como mulher, precise ter seu tempo. Então, surtar faz parte. Sim. Das coisas, ele já vai querendo ter os não, ele quer escolher o que ele não quer. É normal. Mas você, eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de empatia de que eles estão. Não adianta você querer colocar na cabeça de uma criança de quase 8 anos de idade uma conta de física, por exemplo, dizer, não, mas você tem que fazer assim, porque não, não existe isso, né? É um pouco mais de resiliência. Sim. E você falou, eu acho que assim, o surtar ele faz parte do fortalecimento, inclusive, né? Eu tenho certeza que após um surto, né, e acontecem vários mesmo, vem essa questão do fortalecimento, né? É como se o surto ele fosse quebrar uma barreira, um limite Quebrar. ali, e aí depois que você surta, você se fortalece, e assim vai, né? Você tocou num ponto que eu queria muito, assim, eu me senti assim tocado em falar, né? Porque você falou assim, mães, né, aquelas que têm um companheiro. E a gente sabe que a realidade do nosso país, e até do mundo como um todo, não é sempre desta forma. Não. E por que que me tocou? Porque às vezes a mãe, né, se coloca, a gente falou muito sobre isso, uma culpa maior, uma pressão maior.
E às vezes pelo fato de não ter um companheiro, né, ou não estar próximo do pai dessa criança, enfim, essa mãe também às vezes ela não se vê, vamos dizer assim, apta, né, a pedir ajuda para qualquer outra pessoa. É porque ela acha que ela é a Mulher Maravilha, né? Assim, isso não existe, é uma utopia, né? Ela É, busca ajuda, até porque também antes de um filho ela já existia. e é muito, muito trazer assim de que você, mãe solo, né, ou que está aí nessa aventura desafiadora muitas vezes, mas maravilhosa ao mesmo tempo, de se permitir, sabe? Mesmo você não tendo, vamos dizer assim, um marido, ou próximo do pai, ou sei lá, né, ter uma mãe divorciada, enfim, às vezes o pai é falecido. Enfim, existem várias situações. Você se permitir pedir ajuda, Exatamente. Até sabe? Se o seu- acolher mesmo, né? porque o filho precisa de você bem. Exatamente. E às vezes, né, a gente percebe mães que acabam olhando para essa criança, se sentindo mais culpada, né? Vai isolando a criança também, às vezes, do mundo e da vida, né? Entender a importância de uma figura masculina, seja um amigo, seja um tio, seja um, sabe, um outro menino mais velho, porque Sim, também faz, né? Então, assim, é entender mesmo. E assim, eu tô falando com o maior amor do mundo, assim. Eu sei que não é fácil. Eu lido com muitas pessoas, eu sei o quanto, né, a questão emocional ela bate muito nas pessoas, sejam homens ou mulheres. Mas uma mãe solo, com toda essa pressão da é sociedade, mais com toda desafiador. essa questão da culpa, né, Sharon? Aham, exatamente. Muito mais desafiador. E às vezes tem uma pessoa ali do lado prontinha, né, para dar, estender uma mão, para dar um abraço, para dar um ombro, É isso que eu às ia vezes dizer. um ouvido, Às né? vezes a gente não quer nada além de uma companhia, um abraço, diga assim, vai ficar tudo bem. Você não precisa dar Exatamente. conta de tudo. É. E às vezes vai surtar mesmo, a Sharon acabou de dizer aqui, e tá tudo bem, sabe? Ó, a Raquel, né? A Remote CEO é a Raquel aqui, ela tá falando assim, ó. A minha chave virou quando aceitei que não conseguia dar conta de tudo. É, Exa- Exatamente isso. A maternidade, ela ensina isso, né? Antes a gente trabalhava como se fosse uma máquina, como se não houvesse um amanhã, numa produtividade incansável. sim. Pós-maternidade, não. E Sharon, essa sua experiência, né? E eu acabei comentando também a experiência de clientes que gostariam de ser mães em ambientes profissionais, muitas vezes ficam com esse receio, né? Eu tive uma experiência muito recente, maravilhosa, assim, que essa minha cliente, ela saiu, né, de licença maternidade e na semana que ela ia sair, ela foi chamada, foi promovida e tudo mais, assim, foi um reconhecimento da empresa, né? Houve ali um rito, eu achei muito legal, porque assim, existem coisas que a gente precisa entender que são necessárias, né? Reconhecimento financeiro é um deles, muitas vezes, o reconhecimento entre as pessoas, né? O reconhecimento de cargo. Então, assim, quando uma pessoa é promovida, né? Precisa acontecer algumas coisas mesmo, como se fossem ritos mesmo, importantes para que isso seja de fato algo saudável, né? Mas eu queria que você me dissesse, assim, dentro do que você convive, dentro do que você vê, você tem muitos clientes também, muitos amigos que estão em empresas, muitas mães, amigas, mães que estão em empresas, dentro da sua visão, assim, ó, o que que você ainda acredita que as empresas precisam compreender sobre mães que são profissionais, que estão ali nas empresas e que hoje elas ainda não compreenderam? Você tem algo assim que você vê? Pode ser uma experiência sua, pode ser uma experiência de outras pessoas, algo que alguém te contou, nossa, Cher, você não sabe o que aconteceu, sabe? Aquela coisa assim que você. E aí, fazendo essa reflexão, né, esse entendimento ainda, o que que você acredita que as empresas precisam compreender, entender sobre essas mães? Essas empresas, elas precisam ter acolhimento, acima de tudo. Porque elas vão entregar resultado. Elas vão dormir apenas 3 horas por noite e vão estar ali plena, pelo comprometimento que elas têm com o trabalho delas. Mas as empresas precisam entender que por trás daquele trabalho também existe um ser humano.
Então precisa ter esse acolhimento. Não é só querer exigir dela uma produtividade, ela vai entregar um resultado, ela vai saber gerenciar. Eu tenho diversas conhecidas que estão no topo de gestões de grandes empresas, farmacêutica, bancária e tudo mais, e estão, paralelo a isso, estão administrando a vida profissional com a vida da maternidade e estão ali entregando resultado. Entretanto, eu acredito que no fundo elas queriam um pouco mais de acolhimento. Não apenas olhar para elas como uma máquina que gera lucro. Nossa, é muito legal você falar isso, sabe? Essa questão do acolhimento e do acolhimento efetivo, né? Porque Sim, dizer que acolhe é uma coisa e acolher de fato é outra, né? exatamente. Eu sei porque eu estou em empresas aí, faço trabalhos com empresas e a gente percebe muitas vezes essas questões e entender, né? E é tão interessante o que você falou, né? Desse comprometimento que a mãe, né? Que uma mãe profissional tem com essa área, muitas vezes, da vida dela. Muitas delas, por conta de uma série de questões e até mesmo desse não acolhimento, muitas vezes desistem da profissão, né? Porque você imagina, muitas vezes as empresas colocam essas mulheres, né, numa berlinda mesmo, assim. É como se, muitas vezes de forma inconsciente ou velada, né, muitas vezes, né, fazendo com que essa mãe escolha, né, entre o trabalho, entre o resultado ali, momentâneo ali naquela situação, e o filho, né? E aí não precisa ser muito inteligente para saber, né, qual que é a opção que essa pessoa vai escolher. E aí você acaba tirando dessa mulher, né, vamos dizer assim, essa área da vida dela, né? Como se você podasse realmente ali por besteira. Né? Em contraponto, a gente vê que mães, né, elas são, como você mesmo falou, né, das habilidades que você adquiriu, da visão que você tem. Então, acredito que mães profissionais, elas têm, elas adquirem habilidades que as empresas não conseguem nem desenvolver com treinamentos e tudo mais, né? E as empresas precisam olhar para isso dessa forma, sabe? Então é muito legal você falar sobre essa questão, né, do acolhimento, porque acolher é de verdade, tem que ser algo de fato efetivo, né? Porque assim, manter uma carreira consistente né, sem abrir a mão da família não é algo fácil, né? E como que você acredita assim que é possível, né? Como manter essa carreira consistente, né? Eu tenho aqui algumas coisas para dizer, mas assim, eu queria saber de você que se tornou mãe, porque uma coisa assim, eu me tornei pai, ok? Tenho uma experiência, né, com várias mães, né, que eu vejo, como comentei, mas você vive isso. Como que você consegue manter essa carreira de advogada, os seus clientes, buscando o sucesso? Claro, nós falamos que o sucesso não é mais aquele lá de trás, é uma outra coisa, mas é um sucesso, né? Sem abrir mão da sua família, Cheryl. Como que você mantém isso? Jorge, eu acho que acredito, acima de tudo, é a gente conseguir dividir o tempo. É estranho até você falar isso, mas a gente precisa. Eu consigo gerenciar um pouco mais esse tempo enquanto o meu filho, por exemplo, está no período escolar, eu estou trabalhando. É a minha, Uhum. é a minha carreira que está aqui, que eu estou desenvolvendo. Quando eu estou com ele, graças a Deus, hoje eu também faço home office, então me permite ter um pouco mais dessa flexibilidade, né? E é um sonho que eu ainda vivo, Uhum. construir paralelo a isso. A minha vida, ela gerencia essa situação toda, essa escolha que eu faço diariamente. Uhum. E no fim das contas, são escolhas conscientes que a gente faz. Sim. É É, isso. e é legal você dizer, porque assim, a gente, né, vida antes do filho e depois do filho, a gente aprendeu de um jeito, a gente está às vezes anos ali vivendo aquela estrutura, né? A gente cria uma rotina, a gente cria maneiras de fazer, e é difícil a gente e é difícil a gente perceber que quando vem um filho, a gente precisa olhar para essa estrutura e flexibilizar muitas coisas, né? Exatamente. E eu acho que uma das dificuldades maiores que as pessoas têm
é que às vezes a gente está tão enraizado, essa estrutura anterior, ela está tão enraizada que a gente não consegue enxergar, né? Essa coisa de flexibilizar, tentar entender como gerir melhor esse tempo, né? Opções que podem ser incluídas na vida, né? Formas diferentes de fazer as coisas, enfim, né? Quando eu vejo assim, né, uma pessoa que quer realmente construir uma família, muitas vezes ter um filho, e vamos dizer assim, a questão profissional é um bloqueio, cara, assim, eu fico assim doido, né, no bom sentido de ajudar essa pessoa a mostrar que é possível fazer de uma outra forma. Porque na vida muitas vezes é assim, né, Cheryl? Você aprendeu de um jeito, não sabe como faz e acha que não existe uma outra maneira. E aí precisa vir alguém de fora, muitas vezes, falar, olha, você já pensou isso? Ó, você já tentou mudar aquilo? Ó, existe uma ferramenta aqui, ó, existe uma forma diferente de fazer. E aí quando você vê, acontece o que aconteceu com você. Você tem uma vida hoje ajustada para a sua realidade, né? E está fazendo até às vezes mais do que você fazia antes e de uma E eu forma muito mais tranquila, né? acrescento ainda, Jorge, assim, que um filho ele não vem com uma receitinha, uma bula de... Não vem. Não vem com uma cartilha de como ele funciona. Exato. Ele te ensina, ele aprende, você aprende. E isso vai dia após dia. Não existe uma regra. Na minha casa funciona de uma forma, na sua funciona de outra. E tá tudo certo. Isso é tão verdade, Sharon, porque senão uma pessoa escrevia um livro só de como cuidar do seu filho e pronto, não precisava fazer mais nenhum livro, né? Não precisava De fazer mudar isso. Mas seria não. um cenário perfeito, não é? E Sharon, o seu propósito, ele mudou ao longo da sua vida? Depois da Demais. maternidade, depois de tudo isso, enfim. Mudou demais, demais, demais. Hoje, o meu propósito de vida hoje é viver bem. Tranquila com as minhas escolhas, com a minha consciência, poder dormir e dizer assim, eu fiz e dei o meu melhor. Eu fiz o que era certo. Uhum. É bem por aí. E como que você lida com isso, assim, no sentido de proteger o que realmente importa na sua vida e as demandas do trabalho, né, as mensagens dos clientes, né, as ligações dos parceiros. Como que você protege tudo isso? Assim, tem alguma receitinha, tem alguma coisa que você pode compartilhar para nossa audiência aqui para ficar de ensinamento? Jorge, eu acho que a gente precisa procurar ter leveza com tudo isso. Não precisa ter cobrança. A gente precisa assim, simplesmente saber que naquele determinado momento eu preciso ser a Sharon advogada, e em outros momentos eu preciso ser a mesma com meu filho. Meu marido fala muito assim, quando ela veste a skin dela de advogada, ela muda. De fato, eu preciso ser mais profissional, eu preciso ser mais ética, preciso ser mais Sim. fiel a esses princípios que eu jurei lá atrás. E como mãe, eu tento ainda ser eu mesma, de uma forma mais humana possível, com aquele ser humaninho em construção. É. E no final das coisas, a gente entender assim, existe algumas diretrizes, existe algumas coisas que vão funcionar, mas nem sempre vai funcionar para a Sharon, né? Às vezes o que funciona para a Sharon não funciona, por exemplo, para minha esposa, para a Silene, mas a gente precisa muitas vezes ir experimentando realmente para ir ajustando, né? E eu já Exato. ouvi ele falando essa questão aí que você falou. E na verdade o que eu vejo assim, Sharon, assim, é muito nítido para mim, assim, a nossa vida, a gente os papéis que a gente assume é como se a gente tivesse um guarda-roupa cheio de casacos. E aí eu vou fazer uma live aqui, olho para aquele guarda-roupa e falo, bom, quem que vai estar ali agora? Ah, é o Jorge, profissional, mentor de carreira. Tá bom, então eu ponho um casaco e venho para cá. Aí daqui a pouco, né, por exemplo, amanhã vai ter lá uma comemoração na escola do meu filho, do Dia dos Pais. Aí beleza, eu vou tirar esse casaco, vou botar o casaco de pai e vou lá. Você percebe que todos esses casacos são meus. É a minha vida. Eu que escolhi, né? Por exemplo, ter um casaco de pai. Né? Tem gente que escolhe não ter, tá tudo bem. Né? Eu escolhi botar no meu armário um casaco de marido, muitas vezes. E tem muitos casacos ali
que eu tive que doar, né? Vamos dizer assim, né? Tirar do armário e não colocar nunca mais, né? Por exemplo, quando eu era solteiro, era um casaco que tinha no meu armário. Depois que eu virei, né? Depois que eu me casei, esse casaco mudou. E a gente tem essas questões. Então, é importante você falar também sobre essas questões, né? Ah, depois que eu, né, quando eu ponho a minha roupa de advogado. Porque, literalmente, é dessa forma que a gente precisa entender. Porque a Cheryl, ela é advogada, ela é a mãe, ela é a esposa do Felipe, ela é amiga do Jorge, ela é uma série de... É a filha do militar, é tudo isso. E a gente às vezes fica negando isso. Ou, ah, não, mas eu vou mudar? Não é mudar, é botar a roupa, né? Hoje a minha roupa, das 8 a tal hora, é essa. E tá tudo bem, Entender porque eu sou isso também, né? ser você naquele momento que você precisa, que vai te exigir mais de uma forma profissional. A tua capacidade vai estar testada naquele momento para determinadas situações. Uhum, exatamente. E amiga, nosso horário está chegando, mas eu queria ainda fazer algumas perguntas para você, específica desse assunto, antes da gente ir para o nosso bate-bola. Quando você olha para o Daniel, assim, hoje, né? E pensa nesse futuro, pensa nesse sucesso, que legado você gostaria, assim, de deixar para ele, assim? Você já pensou nisso? Já inclusive perguntei para ele. Eu disse a ele, filho, quando você for grande e você estiver numa roda de amigos, o que você vai dizer sobre a mamãe? Ele disse assim, Legal. eu fui um filho muito amado e minha mãe estava comigo. Eu achei, na hora eu fiquei bem emocionada e eu fiquei refletindo depois sobre essa frase dele. Eu tento ser para ele, como mãe, alguém Uhum. que ama muito, que está ali junto com ele, presente em todas as circunstâncias que ele está vivenciando dentro das fases dele. E Legal. como profissional, que eu fui uma advogada ética, que eu agi com responsabilidade e que levei a sério o meu trabalho. Legal. Legal. E é isso, né? Muito legal esse exercício que você fez. Eu vou fazer com os meus filhos qualquer hora, perguntar para eles também sobre isso, que eu acho que é bem legal, assim. Você vai se surpreender, viu? É, porque é isso, né? Você gostaria de ser lembrada como mãe ou como profissional, né? Na verdade, como que é isso para você, assim, quando você percebe? Você falou desse amor, né? Esse amor, ele atravessa todas as esferas, né, Sharon? Eu quero ser lembrada como uma pessoa que te acolheu, independente de de qual Qual serviço casaco você estava usando, qual né? casaco que eu estava usando naquele momento. E para a gente deixar uma mensagem aqui para as mães, para aquelas mulheres que estão pensando em ser ou estão pensando em deixar de ser mães, para aqueles homens, né, que muitas vezes estão ali com suas mulheres ou que, né, têm uma experiência de uma mulher que talvez uma irmã, né, uma sobrinha, enfim. Se você pudesse dar um conselho para essas mulheres, para essas pessoas que estão vivendo essa fase da vida, né, da maternidade ou de pensar em ser mãe, dentro dessa experiência maravilhosa que você compartilhou assim com a gente, Cheryl, que conselho você daria para essas mulheres? Primeiro, não compare sua história com nenhuma outra de outra mulher. 2, viva o seu momento. Permita-se ao sim da maternidade. Como eu vivo essa maternidade, para mim foi uma das grandes e acredito maiores realizações da minha vida é ter a materialização de um amor que eu vivo com meu marido, é ter o meu filho hoje conosco. Eu não sei o que seria da minha vida sem meu filho. Eu nasci, a maternidade é uma vocação. Eu vejo ela como um dom que você recebe, que Papai do Céu diz, olha, eu vou colocar essa sementinha em você, agora cuide dela. Uhum. Então, para quem está vivendo, que acha que não vai ter, ou que acha que quer ter, ou não se vai postergar, simplesmente viva, aceite. É um sim que você está dando para o céu,
porque nada mais do que isso é uma bênção divina, você viver isso daí, e é a melhor, é muito gostoso, é desafiador. Sua vida faz um loop, né? Mas é desafiador e é um desafio tão gostoso. Só quem é pai ou quem é mãe, que antes eu só era tia. Eu amava meu sobrinho incondicionalmente, mas depois que eu fui mãe, e com ele eu aprendi um pouco da maternidade. O Bento me ensinou muito mais, né? E eu fui digerindo isso aos Sendo poucos e vi preparada, né? impreparada. Mas o Daniel chegou na minha vida e disse assim: agora eu vou botar minha mãe de cabeça para baixo. Agora eu vou Mas ver se o que ela aprendeu vai botar em prática mesmo. vou botar em prática, exatamente. Então, assim, para quem quer viver e fica preocupado, mas um filho é caro. Gente, Papai do Céu abençoa. Essa conta não fecha, viu? Você pode, eu tô te falando Nunca de vai um, fechar, Jorge. Ela nunca vai fechar. Mas, eu falo com mas experiência própria. exatamente. Mas só de saber assim que o seu dia foi super cansativo, estressante, e no final do dia você encontrar ele e ter aquele abraço, fazer ele dormir e dizer assim: mamãe, obrigado, eu te amo, mamãe, me ajuda. Nossa, isso é tão prazeroso. E eu queria complementar aqui, para você que muitas vezes não quer ser mãe, E tá tudo certo. para você que às vezes não pode Não fisicamente, pode. biologicamente ser mãe, Você gera no coração. para que você, independente da sua opção, da sua escolha, é que você faça isso por você. Por O que você. está tudo bem. A Sharon E, falou de vocação. e Tem tá, pessoas que não têm vocação à maternidade e está tudo bem. e Nós, tá como sociedade, também precisamos entender isso, porque a pressão é sempre gigantesca. Tem pessoas que, por algum motivo de Deus ali, será impedida de gerar uma vida, mas que você tem formas também de vivenciar isso, né? Porque a gente tem muitas crianças carentes, a gente tem muitas crianças para adoção, muitas vezes você tem a oportunidade de ter um sobrinho e também viver essa maternidade de alguma forma. Se você exatamente. também não quer ser mãe, eu tenho certeza que existem formas de você desenvolver, né, e se engajar, né, e ser uma mãe profissional, uma mulher profissional, mesmo sem gerar uma vida. Mas resumindo, eu acho que dentro de tudo isso, e que a Cheryl também trouxe essa questão, né? Ela foi mãe a hora que ela se sentiu, né, preparada para isso. Então, se você não está preparada, está tudo bem. Tá tudo O que, certo. o que você não pode é, de fato, sucumbir a pressões de pessoas, ambientes, situações, né? E se você está sofrendo essas pressões e está difícil sozinha, muda de ambiente, busca Muda de ajuda, né? coisa. Porque é isso, eu vejo muitas pessoas julgando hoje em dia, o julgamento ele Aprender. sempre existiu, sempre vai existir, né? A Sharon é católica, eu sou evangélico, nós somos cristãos, a gente sabe como que, né? Nem ele agradou todo mundo, mas assim, de verdade, assim, busque se conhecer, busque se desenvolver. Eu E tenho viver em certeza paz, que você vai aprender a lidar melhor com tudo isso. com certeza. E assim, amiga, no finalzinho do nosso quarto café de todos os programas, o 20º não ia ser diferente. Eu faço um bate-bola aqui com algumas perguntas. Essas perguntas são as mesmas para todos os convidados. Então, e sai muita coisa legal daqui, tá? Vamos. Então, eu queria muito assim fazer essas perguntas com você, para você. E uma delas é assim, ó. Lembra aquela, né? Desculpa falar desse jeito, mas é carinhoso. Aquela garotinha de 17 anos que entrou na faculdade, começou a pensar no direito, né? Que frase você gostaria lá atrás de ter ouvido na sua carreira? Que eu não precisava provar o meu valor. O meu trabalho vai falar por mim. Legal. Essa frase é forte, hein? É, É isso. E eu vejo isso direto, sabe, Sharon? Muitas vezes pessoas brigando, né? Brigando mesmo, para querer mostrar algo,
né? Se elas usassem essa frase que você está dizendo, né? Do tipo, o meu trabalho vai falar por mim, deixa eu focar naquilo que eu acredito e pronto, né? A gente tira um peso gigantesco, né? Das Demais. costas, assim, né? E muito bom. Obrigado por trazer essa frase, que realmente é isso. Assim, acho que a gente tem que lembrar todo santo dia. Os meus resultados, aquilo que eu acredito, vai falar por si só. Não tem que esfregar na cara de ninguém, nada assim, né? Isso é muito legal. Outra pergunta que eu faço, né, agora vai ser para você no sentido daquele pai militar, né? Ou às vezes uma figura masculina também, tá? Às vezes o marido, enfim. Qual ensinamento você traz de uma figura masculina que você leva até hoje para a sua vida profissional, Shell? Missão dada é missão cumprida. Essa frase é bem papai, hein? É verdade. Honre com suas palavras. Amigo, eu tô louco para conhecer seu pai, você não tem ideia. A gente vai fazer um evento em Recife logo, logo, para a gente Vamos matar essa curiosidade. tomar E nossa agora eu quero audiência. que você me diga, ó, tem alguém aqui, minha irmã é linda e foda, ó, tem gente aqui assistindo, ó. E o ensinamento, talvez da sua mãe, né, se você lembrar algum, ou de uma figura materna, que pode ser uma avó, pode ser uma mulher que foi importante, que você leva assim, até hoje, assim, na sua carreira. Minha mãe sempre me ensinou o seguinte, que eu devo tratar as pessoas com muito respeito e paciência. Que eu, às vezes, eu não posso nem ter noção da guerra que ela está atravessando dentro dela, né? Às vezes um sorriso esconde muita coisa, então por que não você tratar as pessoas com mais respeito, com um pouco mais de paciência? Né? Ela fala, sempre reze, sempre que você puder, coloca Deus na frente, Deus te abençoe. Então eu acho que bem por aí, a gente tentar tratar o outro com um pouco mais de urbanidade, falando juridicamente. Sua mãe é uma mulher sábia, e hoje em dia o que Muito. a gente mais precisa é voltar a olhar o semelhante, né, o seu irmão, essa pessoa ao lado, com respeito, independente de qualquer coisa. Né? Eu sei que muitas vezes a gente tem com o próximo divergências de valores, divergências de pensamento, né? Hoje em dia, né, ano de eleição, divergências políticas. E o respeito não quer dizer que você precisa concordar e baixar a cabeça com tudo que a outra Não, pessoa diz, né? Esse ensinamento é muito assim. Porque por trás de tudo isso existe uma pessoa, um humano, né? Um ser humano ali que é um universo à parte. E a gente tá. muitas vezes, quando a gente não respeita, a gente não se permite a olhar para quem está por trás de tudo aquilo, né? E isso é muito legal. E amiga, seguinte, aqui a gente é quarta com café, você sabe, né? Eu trouxe meu café, aquela coisa toda, mas a gente ama também livros, Ah, né? Eu queria que você indicasse aí algum livro para a gente, pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão da maternidade, pode ser uma questão, sei lá, de vida, algo que realmente te ajudou, né? E falar assim, olha, esse livro é bacana, se eu pudesse indicar, porque a gente vai colocando aqui na nossa listinha de leitura e a gente vai observando e vai lendo aí, eu tenho certeza, eu falo muito sobre isso, eu acho que o livro, hoje em dia, ainda mais com a tecnologia e tudo mais, é o melhor custo-benefício né, que a humanidade criou, assim. E você tem algum livro, né? Eu sei que indicar um só, né, é difícil, às vezes um ou dois não tem problema, mas você tem algum livro aqui para nos tem, compartilhar? tem. Conhecimento, ele nunca é ruim, né? A gente precisa dividir, partilhar. Senão a gente morre com ele e não ensina nada a ninguém. Então, existe um livro chamado O Poder do Hábito, né? Acho que é Charles Da capa amarela, né? da capinha amarela, exatamente, são vários quadradinhos, né? Então, a mensagem que ele passa para mim é o seguinte, que pequenas mudanças, pequenos hábitos diariamente, né, geram grandes resultados. Sim. Então, isso daí é uma construção que a gente tem que levar todo dia. Eu acho que funciona. Sim, isso é verdade, viu? Tem uma frase que eu gosto bastante também, é mais ou menos assim, que ela fala que o impossível é feito de inúmeros momentos possíveis, né? Quando você falou essa questão do tipo,
né, fazer pequenas coisas, a gente vai gerando esse resultado. Isso é muito importante. Eu falo bastante sobre isso, porque quando a gente olha para o nosso passado, né, eu até estimulo você a fazer esse exercício aqui, você que está assistindo essa live ao vivo ou gravado, de imaginar tudo aquilo que você conquistou até hoje, assim, que você fala assim, caramba, eu tenho orgulho disso. Né? Pode ser a maternidade, pode ser um casamento, pode ser uma conquista material. E busque identificar uma única coisa que você fez para que aquilo acontecesse. Eu tenho certeza que você não vai conseguir. Agora, se você observar o tanto de pequenas coisas que você precisou fazer para conquistar aquilo, então esse é a sua vivência, a sua experiência. Só que quando a gente olha para o futuro, o que, que a gente busca? Um movimento gigantesco. Muitas vezes ganhar na Mega Sena, muitas vezes ter um cliente que vai resolver todos os problemas financeiros, às vezes encontrar uma pessoa que essa pessoa vai resolver tudo. Então, se você tem a sua experiência de vida, que é esse seu passado, com conquistas, mostrando que não é assim que funciona, por que, que a gente, sempre olhando para o futuro, a gente busca, né, algo diferente? Porque aí você vai começar a observar que é o que a Sharon acabou de dizer. Que pequenas coisas, ao longo de um período, que você começa a implementar na sua vida, é o que vai trazer esse milagre, esse momento que você está buscando. Então, Sharon, obrigado por trazer essa questão desse livro, porque fez essa reflexão, acho que extremamente importante. E, amiga, qual foi o melhor café da sua vida? E deixa eu deixar claro aqui antes de você responder. O melhor café não significa que é o mais saboroso, tá? Porque às vezes a gente tem uma conversa regado de um café horrível, mas foi o melhor café da nossa vida, porque aquele momento ali transformou. Claro que se for com um café delicioso, fica mais gostoso ainda. Então, você tem um café, claro, que você possa compartilhar com a gente, né? De falar assim, Jorge, teve um café assim, assado, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, que foi um dos melhores. Assim, você tem algo assim para compartilhar com a gente? Tenho diversos, mas eu acho que eu prefiro resumir em que eu consegui tomar um café desfrutando de momentos simples com pessoas incríveis, como você hoje. Ó, me sinto honrado, viu? E a gente já tomou cafés assim, a gente já tomou Já, café pessoalmente também. E você já. trouxe um negócio assim que, cara, eu acho que resume muito, né? Até a questão da maternidade. Porque às vezes a gente olha para a maternidade, mulheres, vocês olham assim e ficam buscando coisas, um negócio assim muito grandioso, ou às vezes entregar para um filho algo tão. Gigantesco, caro. E às vezes o que ele quer é o que a Sharon acabou de dizer. É um momento simples, um momento presente. É você estar ali, que seja um minuto. Né? Um minuto com presença e com intenção é muito mais valioso do que 2 horas, 3 horas ali, né? Sem estar presente. E realmente eu gosto de café, principalmente. Claro que eu aprendi a gostar de bom café, mas desde quando eu me conheço assim por gente, às vezes eu fico perguntando assim, cara, por que eu gosto tanto de café, né? É desse negócio que você acabou de dizer, amiga. É de você conseguir estar presente ali, tomando um café, compartilhando de uma história, de um momento, de uma conversa. Claro, muitas vezes com café ruim, com café bom, mas você entender a importância daquele ato, né, de você estar ali presente conversando com alguém, de você se permitir ir atrás de alguém para tomar um café, de você se permitir, né, se abrir para que a pessoa venha até você, né, tomar um café. Eu acho que a gente já melhoraria tanto o nosso dia a dia, a nossa vida, né? E assim, de verdade, muito obrigado por isso, por você Esse trazer esse convite, café. esse convite é um convite muito especial. Que você não é qualquer pessoa dentro de uma legião de pessoas que aquela pessoa poderia convidar. E você foi escolhido. Exatamente, exatamente. E amiga, para a gente finalizar esse nosso programa maravilhoso, 20º programa, olha aí que benção, né? Eu trouxe aqui o meu baralho sistêmico. Eu vou te Vamos lá. explicar o que é isso, o que significa isso. Na verdade, eu gostaria que você pensasse em alguma coisa que você, claro, né, pudesse compartilhar.
Não quero que você compartilhe nada assim secreto e íntimo, mas assim, eu tô dizendo isso para que você entenda assim, ó. Ah, Jorge, eu tô pensando nisso, eu tô intencionando isso, acho que posso compartilhar, porque aí eu vou me concentrar aqui, vou tirar uma cartinha, nós vamos ver uma mensagem que essa carta vai trazer, né? E vamos conversar sobre isso, vai me dizer se faz sentido ou não. E dependendo da carta, pode ser que venha um complemento a mais, alguma coisa assim que possa te ajudar nessa jornada. É uma forma de te presentear por ter aceitado participar desse café. Eu sei, pessoalmente, que não foi fácil, mas sei também o quão importante é. E eu até me emociono aqui, embarguei um pouco a voz, porque eu sei muitas vezes que a gente às vezes estender a mão para uma pessoa, a gente transforma a vida dessa pessoa. E não sei, me emocionei aqui porque eu sei que muitas vezes a gente não se permite olhar para o próximo, né? E eu queria muito que você me dissesse algo que você está intencionando para eu tirar aqui. E desculpa aí por essa emoção, mas tem coisas que só Deus sabe, né? E foi muito importante você ter participado desse café para mim. E acredito que seja, espero, né? E desejo que tenha sido importante para sua vida também daqui para frente. Vamos lá, ânimo, né? Porque eu não quero terminar um café nesse clima, não. Vamos lá. Amiga, o que você está intencionando que você gostaria talvez de compartilhar para a gente ver aqui se tem algum insight que surge aí? Ai, Jorge, é bem complicado isso, viu? Pode ser algo profissional, pode ser algo pessoal, pode ser alguma coisa que você talvez esteja cocriando, ainda não sabe, está com dúvida. Vamos lá. Aquilo que vem na sua cabeça é aquilo que você tem que falar. Ai, meu Deus, agora, vamos lá. Eu queria, não sei, essa semana eu ouvi uma frase assim: não olhe para números, apenas viva. E eu queria aceitar isso, que eu estou passando por um questionamento pessoal Uhum. e eu acho que eu já passei desse. Só que essa pessoa me falou assim, calma, mas é difícil. Então eu não sei se nessa situação agora aí eu preciso aceitar isso ou desistir. Tá bom, então vamos lá. Olhar para essa questão, né, de aprender a viver, né, com algumas questões diferentes, né? Porque quando a gente fala de parar para olhar para números, que é o que você trouxe, e viver, né, a gente falou isso também sobre maternidade, né? Fazer cálculos, às vezes não vai fechar, Não fé. né? Então, muitas vezes a gente olha para o nosso futuro, seja, né, nosso futuro, porque a vida é isso, é profissional, é tudo junto, misturado, gente. A gente tem que aprender a lidar com isso da E a melhor gente forma possível. passa uma vida tentando construir uma carreira. É. E na E verdade a gente tem que viver, né? E a carreira ela vai exatamente. fazer parte. Ela vai Então, fazer parte, ela tem que ser a carreira, perdão, a vida, ela tem que servir a carreira, né? exatamente. Então vamos ver o que Vamos? o baralho possa, né, sistêmico traz para a gente. Sou como você e você é como eu. Foi essa frase aqui que veio. E olhando para isso, né, para essa questão específica, Sharon, antes de eu te perguntar se faz sentido, o que me vem muito forte é que às vezes a gente olha para os números e a gente associa números a pessoas, a empresas, a situações, e a gente esquece que essas pessoas elas são como nós também. Sim. E mais que isso, né? A gente às vezes só olha para os números da pessoa, né? Dessa pessoa. E a gente esquece que muitas vezes a gente tem coisas, né? A gente conquistou coisas que essas pessoas com esses números não conquistaram também, sabe? Então acho que é muito nesse sentido que vem essa frase, tá? Sou como você e você é como eu. Faz Porque, sentido sim. porque no final das contas, minha amiga, às vezes a gente está buscando um número, mas a gente já conquistou aquilo que a gente queria. Ou aquilo que a gente quer conquistar não depende tanto desses números.
E Exatamente. você me falou um negócio, lá no começo dessa live, que é assim, ó, quando eu decidi ser mãe, né, eu precisei de me preparar na cabeça, mentalmente, né, muitas vezes ir atrás de alguma coisa ou de alguém. Então esqueça um pouco os números, olha para esse negócio que você está buscando e tenta realmente entender o quão preparada você está para isso. Porque se você sentir que é o momento, vai ser assim como foi com o Daniel. Porque se tem uma coisa que eu repito aqui e uma frase que eu acredito muito, é que as oportunidades chegam para quem está pronto. É, Só que esse pronto não é numericamente 100%. Às vezes você vai estar pronta a 40%, às vezes você vai estar pronta a 60%, mas se a oportunidade ela chegou até você, é porque você está pronta. exatamente. Siga o caminho, porque o restante que falta numericamente falando, ele vai chegar você caminhando, entendeu? E a gente deixa muito de fazer as coisas porque a gente quer estar pronto, 100%, aquela coisa e tal. Se eu fosse fazer o café com quarta com café, na minha cabeça, no momento que eu achasse pronto, a gente não estaria no 20º programa, talvez nem tivesse programa ainda, sabe? E eu estou Bacana. dando um exemplo super simples, mas tem exemplos complexos na nossa vida, como foi com o Miguel, como eu te falei. Se eu fosse olhar para os números, Miguel nem tinha existido. E hoje eu não consigo ver a minha vida, a nossa vida sem o Miguel. Então, se é algo profissional, se é algo pessoal, seja em qual área da vida for, minha amiga, pensa dessa forma. E eu Se te falo você se mais. sente pronta, vai. Entendeu? Em confirmação, essa é uma confirmação. Obrigada. É isso. Então, você que está aqui, né? Eu vou já dar a palavra para a Cheryl se despedir da gente, mas eu queria muito agradecer essa mulher por ter topado, né? Por estar aqui, ó, sobreviveu a esses mais de uma hora comigo, com a nossa audiência. Você que está aqui nos assistindo, entenda que Quarta com Café ele sempre fica 24 horas lá no Instagram para você assistir. Depois ele vai para a nossa plataforma da comunidade e você pode ter acesso a esse programa maravilhoso e aos outros 19 que nós já tivemos e aos futuros programas, só indo lá e fazendo um cadastro bem simples, não tem custo nenhum. Compartilhe essa live com mais pessoas, com mais mulheres que estão sendo mãe, que querem ser mãe e que estão com dificuldades, porque esse conteúdo que a Sharon trouxe para a gente aqui, ele vale ouro, de verdade. E amiga, um super beijo. Quero dar a palavra para você falar da sua vida, da sua profissão, do que você quiser, tá? E sou muito grato pela sua vida, pela nossa amizade, inclusive, e por Então, tudo que você tem feito, não só por mim, viu? Porque essa mulher, meu filho, vocês não têm noção do que essa mulher ela é. Ela é essa mulher que abraça, tá? Não somente os amigos, mas, enfim, é um ser humano incrível, tá? Então, minha gratidão e, Xera, a palavra é contigo, mulher. Jorge, meu amigo, muito obrigada pela oportunidade para a gente dividir essa experiência. É uma experiência não somente pessoal, né, mas com certeza para muitas mães também que não têm essa oportunidade. Mas que para quem ainda não viveu isso, que pretende viver, permita-se ao sim, tá? Como eu falei inicialmente, o sim começa conscientemente, nessas escolhas conscientes. Né? Um filho, ele não vem para desagregar, ele não vem para destruir, ele vem para edificar. Um filho, ele é luz na vida de uma mãe, uma luz numa vida de uma casa e um trabalho também. Então, fortalece as nossas raízes, fortalece o nosso desenvolvimento dentro de qualquer trabalho, de qualquer trabalho que eu falo, de um trabalho profissional, como um trabalho que exige dentro de uma casa. Né? Então, e sempre seja você. Não deixe que o seu trabalho modifique você. Você é que tem que dominar as suas decisões. Né? A culpa sempre vai existir. A maternidade, o filho é para a vida inteira, não é algo que você compra e descarta depois. Então, tente viver uma relação mútua, uma relação baseada nos valores que você ganhou desde a sua infância e que ainda fazem
sentido para você, porque alguns não fazem. Você destrói algumas crenças que te limitam e constrói novas crenças, mas que você tem uma base, que você consiga projetar isso para o seu pequenininho, porque eles são esponjas, né? Eles olham para você e te acham, nossa, minha mãe é a Mulher Maravilha, meu pai é o super-homem. E é isso mesmo. Acredite nisso. Ame, ame e ame. Muito bem, gente. Ó, eu vou marcar a Cheryl nas minhas redes sociais. Ah, Você precisando de uma advogada maravilhosa, porreta e mãe, e contem mãe? com ela, porque ela é uma profissional incrível, porque ela é um ser humano incrível. Então, se você tiver alguma questão, deixe seu comentário. Se você quiser perguntar mais coisas para ela, invada, no bom Eu sentido, as redes sociais dela, pergunte, porque eu tenho certeza que, assim como eu, ela vai te responder também. adoro. E é isso, amiga. Muito obrigado. Um Eu que ótimo, agradeço. uma ótima quarta-feira. E assim, gente, é isso, tá? Compartilhe o máximo que vocês puderem essa mensagem, porque nós estamos precisando desse conteúdo para muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai chegar a pessoas que estão indecisas, pessoas que estão muitas vezes já são mãe e estão meio desanimadas, para ter esse olhar diferente. E é isso. Gratidão por tudo, super beijo e até a próxima quarta. Deus quiser. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.